falamos sobre igualdade entre homens e mulheres, dentre outros. Então, eu convidei a amiga Inaê, carioca, para poder falar sobre a eliminação de preconceitos, que é um tema muito atual e muito importante. A gente já falou um pouquinho sobre intolerância religiosa, né, preconceito religioso, mas a gente queria também abordar esse outro tema, que é a eliminação de preconceitos, que é um tema mais amplo. Então, quis convidar a Inaê para poder nos ajudar nesse tema. Ela é formada em coaching criacional e perfil comportamental pelo IGT, International Coaching. Ela fez curso regular de Direito pela Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ela é bacharel em Direito da Universidade Estácio de Sá e ela também participou como organizadora de debates sobre intolerância religiosa na Casa da Moeda e FATEC, organizadora também da Caminhada para a Liberdade no Rio de Janeiro, e também organizou seminário sobre ressignificação do dia 13 de maio e a escravidão negra contemporânea. Como o Ricardo falou, a gente está gravando essa apresentação para que outras pessoas também tenham a oportunidade de poder é, aprender e também ouvir um pouco sobre esse tema que é atual. Então, Enaé, a palavra é toda sua. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Nader. Obrigada, Ricardo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá? Ok, perfeito. Gente, que oportunidade incrível, né? Eu morei aí em São Paulo por 5 anos, de 2016 até comecinho desse ano. Voltei por razões pessoais, mesmo para cuidar da minha família aqui. E realmente a minha estada aí em São Paulo foi incrível, assim. Todo dia é um aprendizado novo. E eu pude ver como que a questão da eliminação de preconceito, ela pode permear vários setores, né? E esse tema é muito caro para mim, é muito importante, porque aqui no Rio, sendo advogada, eu atuei bastante nessa questão junto à sociedade civil e ao governo. E aí, em São Paulo, eu tive a oportunidade também para entrar um pouquinho na seara da educação e atender também crianças, pré-jovens, jovens, adultos e algumas instituições. Então, é muito bacana ver como que é um tema que pode permear várias camadas da nossa sociedade, né? Então, vamos lá. Trazendo um pouquinho para a gente já o começo de tudo, né? Entender Gênesis, entender o início. Tanto na parte religiosa quanto na parte científica, um elemento, a gente já entende que tudo veio de um único elemento. Tudo é de uma criação única. Alguns entendem como Big Bang, alguns entendem como um ser divino que criou a humanidade, que criou o universo, mas sempre entrando nesse princípio de que existe um só elemento que deu início a tudo, a toda a criação. E pensando sobre isso, a gente vê que, entendendo que, considerando a humanidade, o mundo, uma coisa só, quão diverso é, né? Se a gente for parar para pensar no reino vegetal, no reino animal, se você for parar para entender um pouquinho como que existe a diversidade nesses campos também, você pode ver, pode passar o slide, por gentileza. Você pode ver que como que, por exemplo, um jardim é construído. Quanto mais diverso for esse jardim, quantos arbustos diversos tiver, flores, frutos, mais belo é esse jardim. Pode passar. E, e esse comportamento da diversidade, tanto no reino vegetal quanto no reino animal, ele é claro, né? Porque a gente consegue entender a diferença de variedade de espécie, de perfumes, de tamanhos, formas corpóreas, estrutura, e tudo isso também é analisado academicamente, né? A gente consegue ter essa diferenciação entre as espécies e entender essa diversidade tão vasta. E isso é que traz a beleza, né? Nesses reinos vegetal, mineral e animal. Mas como que isso se comporta quando a gente traz para o reino dos seres humanos, né? E da camada da humanidade?
essa diversidade ela não é explorada como algo belo, algo de infinita misericórdia de Deus. Não, a gente consegue perceber que muitas das vezes isso é o causador da indiferença, da discórdia, do desamor, da desarmonia. E se a gente for ver a humanidade em sua beleza, em sua riqueza, pode passar. Quão maravilhoso é, né, a gente perceber a diversidade étnica, cultural, as formas, os tamanhos, e como que cada ser humano tem a sua porção especial de desenvolvimento dentro da humanidade, né? E pode contribuir para a transformação da sociedade. E aí, pode passar. Isso daí, por exemplo, é um cafezal, né? Eu, particularmente, sendo professora, eu não consigo viver sem café. Eu bebo café todo dia. Mas, se você for ver, imagina se fosse a única planta que a gente tivesse no mundo. Se fosse o único tipo de vegetal que a gente pudesse ter. Quão monótono isso seria. Quão pouco interessante isso seria, né? E também quão empobrecido, porque depois de um tempo, isso afeta todo um nicho, né? E não tem o poder que poderia ter se fosse diverso, né? Assim é a humanidade. Quando a gente tem pessoas de diversos credos, pessoas de diversas localidades, nacionalidades, a gente consegue entender que até mesmo em embate de ideias, desse embate de ideias, surgem novas ideias e isso faz com que a gente consiga alcançar a busca da verdade, né? Bom, pode passar. Então, o que que nos une? O que que nos une? O que que faz com que a gente entenda que somos todos seres humanos, habitantes desse reino animal superior, que tem pensamento, tem consciência, consciência individual e consciência coletiva, o que faz com que a gente consiga perceber qual é a nossa posição dentro da humanidade, né? Eu coloquei aí uma imagem de música, porque uma das coisas que nos une é a arte, é a música. Em todas as sociedades existe a expressão artística através da música, né? E a única coisa que difere são os seus ritmos, a melodia, a forma como ela é retirada, tanto corpórea quanto da natureza, enfim, em instrumentos criados, inventados, imaginados. Mas é uma das coisas que nos une, a arte, né? E como que, quando a gente trabalha para esse propósito de união, de unidade, é possível ver que a diversidade contribui para a melhora de cada elemento que a gente quiser criar, né? Então, para além disso, todos nós seres humanos temos todo o nosso corpo formado de uma mesma forma, né? Mas o que nos difere, tons de pele, tamanho, formato, altura. E como que isso pode fazer com que a gente não consiga enxergar o belo e faça com que, por exemplo, guerras sejam travadas, traçadas apenas por causa dessas diferenças mínimas, né, entre um ser humano e outro, ou um grupo de seres e outros, né? Bom, pode passar. E aí, pensando um pouco nisso, né, algumas pessoas podem falar, mas isso é questão de opinião. E aí é um ponto muito interessante, porque o preconceito ele é um conceito anteriormente formado e que depois de um tempo ele já se torna automatizado e ele permeia o nosso inconsciente, o não consciente. E isso faz com que determine as nossas escolhas, a nossa postura, a nossa forma de enxergar o mundo, né? E como que isso pode permitir que a gente construa a nossa opinião? Eu coloquei aí duas fotos, né, duas imagens
Uma que é essa gravura de como que a pessoa, qual é o ponto de vista da pessoa, né? De que lugar que essa pessoa está falando. Um entende que é 6, outro entende que é 9, mas dali não se tira um resultado rápido de que os dois estão falando sobre números. Poderia ser dito isso e aquele embate ali já teria sido finalizado. Mas às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro, no lugar de fala do outro, né? E outra coisa também que vai compondo a nossa estrutura de formação de pensamento, de opinião, é tudo aquilo que é exterior a gente e que interfere a nossa consciência, né? Então, por exemplo, nessa reportagem a gente tem um mesmo delito, um mesmo crime, mas a forma linguística de expressão que foi feito, a gente já começa a ter entendimentos divergentes, né? Do peso, do grau desse crime dentro da sociedade, né? Então, no primeiro, coloca a polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha, isso aqui no Rio. E em outro, coloca a polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Ou seja, nessas duas notícias a gente já consegue entender como que se comporta as fontes que originam o nosso pensamento, a nossa opinião, como que a gente, muitas das vezes, sutilmente é induzido a entender o outro de uma forma não adequada, né? E isso vai formulando alguns pensamentos que podem estar repletos de preconceitos, né? Esses conceitos que são anteriormente formados, esses preconceitos, eles podem ter influência familiar, influência da cultura em que você vive, influência do meio em que você se encontra, a academia que você estudou, nas escolas, e também tudo aquilo que chega até você. E aí eu queria trabalhar com vocês um pouquinho como que vocês enxergam o mundo. Proponho aqui que a gente passe um exercício. Por exemplo, e é bem simples. Se eu fechar os olhos e pedir para vocês, imaginem um elefante com amarelo com bolinhas cor-de-rosa. Acredito que todo mundo consiga ver uma imagem de um elefante, né? Alguns podem ver só o rosto do elefante, outros podem ver o formato por completo, outros podem imaginar como um desenho animado, outros podem ver só a pata do elefante, mas todos conseguiram ver um elefante. Basicamente, provavelmente ninguém viu um rato, uma águia, alguma coisa parecida. Ok, isso quer dizer que a gente tem um acordo de entendimento. Mas e se eu pedir para vocês, por exemplo, fecharem os olhos? Imaginem que vocês estão numa praia. Tá de dia, tá com sol, tá lindo, aquela brisa, o mar vindo. Ok. Imagina, por exemplo, um homem correndo. Imagina um comerciante de coco. Imagina uma mulher tomando sol. Imagina surfista. Se a gente for parar e tentar ver essas pessoas, como é que vocês descreveriam? Você pode colocar no chat se vocês quiserem. Como que você imaginou esse homem correndo? Será que ele estava de terno atrasado para ir em algum lugar? Ou será que ele estava correndo fazendo uma maratona? Será que ele era baixo, magro, gordo? Como é que era o cabelo dele? E essa mulher que estava tomando sol? Será que era uma idosa que estava sentada numa cadeirinha? Será que era uma repórter cobrindo a notícia sobre o tempo, sobre o clima? Como era essa pessoa? O corpo dessa pessoa, o cabelo dessa pessoa? Como é que era a cor dessa pessoa? E surfista, vocês imaginaram uma mulher ou um homem? Tava no mar ou tava na areia? Tava de terno fazendo uma entrevista também ou tava realmente indo surfar? Esse é um exercício bem simples, mas é só para imaginar como que vocês enxergam o mundo. Então, por exemplo,
cada uma dessas características que vocês colocaram nesses personagens é como vocês veem a maioria das pessoas nessas posições específicas. Isso diz muito como vocês enxergam o mundo, que está no seu inconsciente. E partindo desse princípio, obrigada pela sua resposta, Manuela. Partindo desse princípio, a gente consegue também colocar isso em outras esferas. Por exemplo, se vocês forem parar para pensar sobre um professor que vocês tenham... eu fiz direito, por exemplo, um professor criminal, como é que seria? Qual é a expectativa que vocês têm se vocês acham, por exemplo, que vai ter uma aula de fisiologia, de medicina legal? Quem será essa pessoa que vai dar essa aula? Se vocês forem imaginar, serem atendidos por um dentista, serem atendidos por um engenheiro, é homem, é mulher? Como é que é? Qual a idade dessa pessoa? Isso mostra muito como que a gente, de repente, pode estar invisibilizando outros corpos, outros rostos, outras cores, culturas, etnias. E é muito bacana ver o que é isso que está instalado, essa chavezinha que está instalada no nosso inconsciente, né? E como que a gente pode ter o controle sobre isso. Uma vez que você possa frear e falar, nossa, eu estou fazendo um pré-julgamento de que a pessoa que vai dar essa entrevista é de tal forma, a pessoa que vai me dar essa aula é de tal forma. Então, isso é muito importante, porque a gente, tendo essa consciência de que, às vezes, a gente já tem um retrato do mundo nosso, a gente pode escolher quais meios que a gente pode seguir, com quem que a gente pode comprar determinado produto, a gente pode escolher aquilo que está formando a nossa opinião, né? Quantas pessoas, por exemplo, escolhem adquirir produtos de pequenos empresários ou aí numa rede de supermercados e numa rede maior? Isso também faz parte do nosso preconceito, isso também faz parte do nosso julgamento. Peraí que eu saí aqui, gente. Estou com vocês? Estou. E isso é bacana porque a gente consegue ver, por exemplo, como a economia do nosso país é gerada, quais são as pessoas que recebem políticas públicas, que tipo de políticas públicas estão sendo direcionadas para cada um dos segmentos. Então, é interessante. Nossa, Naí, mas você está falando sobre a minha opinião, você está falando sobre o meu julgamento, como que eu formo a minha visão, o que isso interfere nas políticas públicas? Então, cada indivíduo que faz parte de uma sociedade, se ele tem a voz, e todos nós temos o direito de compor tanto a categoria das instituições da sociedade, e todos vocês, acadêmicos, um dia vão fazer parte de categorias específicas, né? Então, sim, vocês têm o poder de transformar a sociedade de vocês, e a minha também, né, Brasil? Mas, mais do que isso, a gente tem o poder de interferir nas escolhas dos nossos governantes para aquilo que vai ser destinado a determinados públicos. Mas se eu desconheço a vulnerabilidade desses públicos, se eu desconheço a necessidade desses públicos, como que eu posso interferir nisso, né? Como que eu posso pedir que eles realmente façam aquilo que seja necessário? Bom, isso é importante, por exemplo, até mesmo na caracterização do eu, né? Como eu me enxergo, o que eu vejo de mim. Às vezes a gente tem alguns preconceitos instalados sobre nós mesmos, né? E até mesmo da capacidade que a gente tem de atingir tudo aquilo que a gente nasceu para atingir. E como que a gente pode alcançar aquilo se, de repente, a gente não se vê nessa posição, né? Então, por exemplo, quando a gente traz as questões raciais de cota, por exemplo, como questão de promoção afirmativa, isso ajuda muito aos próximos, tanto indígenas quanto os negros, entrarem nas universidades e se imaginarem naquela posição, naquele cargo que ele almeja e que até pouco tempo nem era possível, né? Eu falo isso até trazendo um pouquinho da minha história. Eu não entrei com cotas na universidade,
eu fiz passei para fisioterapia, cursei um semestre e no semestre seguinte passei para direito, e aí eu cursei de 2005 a 2010, final de 2009, né? E dentro do percurso da faculdade, o tempo todo me era questionado, né? Nossa, você entrou por cotas, porque foi logo depois que a UNB e a UERJ entraram com o sistema, né? Que o Brasil foi signatário e aí conseguiu ser implementada a lei de cotas e começar a surgir aí o desenvolvimento dessa questão afirmativa. E isso é muito interessante, como que também outras pessoas dentro do meu curso não me viam ser possível eu estar ali, que eu era a única negra dentro da universidade, naquela faculdade ali de Direito, e, e como que algumas vezes eu fui desafiada do meu saber. Será mesmo? Você sabe alguma coisa? Você está sendo capaz? Porque dentro da nossa construção sociedade brasileira, a gente tem muito próximo a questão da escravidão, né? E e quando essa pessoa escravizada ela sai, toda essa categoria, todo esse público sai da forma de escravo, de escravizado, como estar integrado numa sociedade em que existiam leis específicas para não serem educados, não receberem direito à terra, não receberem. Então, você entra também na questão de educação, moradia, lazer, emprego, que são coisas básicas para a nossa vivência, né? Para o nosso dignidade, para a dignidade humana. Então, como que pode tornar a maior camada da população brasileira digna a ter elementos que compõem a sua sobrevivência? Isso parte muito da construção do nosso país, né? E também das questões históricas mundiais, porque senão é um privilégio nosso. Enfim, toda a humanidade ela é composta de histórias permeando guerras travadas unicamente pela divisão e poder de terra, subjugação por cor, etnias, culturas, e muitas das vezes até lá, inicialmente, famílias, né? As guerras eram travadas entre famílias, então questões consanguíneas, não tão aflorada quanto a cor da pele específica, mas questões até mesmo por estar em outras famílias. Bom, isso tudo para dizer que aquele que compõe a academia, que está dentro de um núcleo de estudo e de ciência, ele tem o poder de identificar não só aquilo que pode ser futuro e criar uma nova realidade, mas com aquilo que já existe, como que a gente pode traçar uma nova formação de consciência coletiva, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro que, nossa, está sendo incrível, Casta, as origens do nosso mal-estar, de Isabel Wilkerson. Ela fala assim: quando as pessoas vivem por tempo suficiente com pressupostos transmitidos ao longo das gerações como fatos incontroversos, eles passam a ser aceitos como verdades da física e a dispensar qualquer comentário. Então, como que a gente consegue ver, muitas das vezes, a construção de preconceitos sistematizados de forma fática e que não é, né? E a gente tem história dentro da ciência, por exemplo, de Galileu Galilei, que teve que renunciar àquilo que ele já tinha entendido, porque aqueles que estavam ali do lado dele falaram: não, isso não é uma verdade. E isso também passa pelos preconceitos que a gente tem, tradições instaladas no nosso inconsciente, e que a gente vive automaticamente, automatizado, e a gente não consegue entender que aquilo dali não possa ser verídico, né? Não é uma verdade. Não é uma verdade absoluta, ou não é uma verdade, enfim. E quando a gente tem essa problemática, é interessante dar 2 passos para trás e falar: calma, de onde vem esse pensamento?
esse pensamento está gerando um sentimento. E esse sentimento me compõe e me traz emoções. Como é que eu tenho que me comportar frente a isso, né? Eu tenho um pré-julgamento anterior e isso está me trazendo, às vezes, uma animosidade ou até, às vezes, um coração aberto para aquilo que está sendo dito, para aquilo que eu estou recebendo de informação. Por que eu estou tendo esses dois tipos de reação em dois momentos diferentes? Existe um experimento, depois vocês colocam no YouTube, é, de bonecas feito com crianças de 2 anos, 3 anos, de bonecas, uma boneca branca e uma boneca negra. E aí esse cientista ele vai perguntando para essas crianças o que elas têm de informação dessas bonecas, né? Qual é a boneca bonita? E eles vão lá e apontam. Qual é a boneca feia? Eles vão lá e apontam. Qual é a boneca que é malvada? Eles vão lá e apontam. Isso são crianças de 2 anos, então imaginem, a consciência ela é construída muito antes daquilo que a gente possa entender como linguagem, né, como olhar para o mundo, né? E, e é muito incrível como que os resultados eles dão luz a muito do que a gente está passando e vivendo aí atualmente, né? Como que a gente vê, por exemplo, dentro da pirâmide da nossa sociedade, a construção de algumas camadas da população, por exemplo, é, como que a mulher negra ela fica na parte inferior da pirâmide, o homem negro, depois vem a mulher branca e o homem branco. Isso dentro de qualquer estrutura institucional, né? Então, é, os cargos de gerência, de administração, eles estão sendo dirigidos para quais tipos de pessoa? Os cargos de limpeza, de cozinha, qual tipo de pessoa que está nessa frente? Até mesmo no nosso comércio, indústria, quais são as pessoas que estão no chão da fábrica, quais são as pessoas que estão na administração? Isso tudo vai construindo muito daquilo que a gente tem como verdade. É um fato, o nosso país ele realmente precisa trabalhar cada vez mais a eliminação dos preconceitos. E aí, trazendo um pouquinho, né, a gente já está num avanço sistêmico muito grande, porque a gente tem legislações específicas para isso, e cada vez mais a gente descobre que a gente pode melhorar um ponto. Os preconceitos, eles são raciais, de orientação sexual, de gênero, de etnias, né? Então, a gente tem na nossa legislação, e isso é uma coisa que eu trago com muito orgulho a oportunidade de ter trabalhado com isso, por exemplo, na questão de gênero, a gente tem agora a alteração do artigo 121 do parágrafo 2º, inciso 6º. Isso acrescentando o feminicídio, né? E isso é uma outra conquista societária, porque muitas pessoas foram contra à época, dizendo, olha, mas homicídio é homicídio, não precisa você colocar esse tipo de ponto específico para as mulheres, né? Essa construção a gente trabalhou aqui no Rio de Janeiro em meados de 2014. Eu estava na reunião da OAB, lá do centro da cidade, né, na nossa central, e a estatística que foi sendo trazida para a gente é como que a mulher, dentro da sociedade, específica Rio de Janeiro, como que ela estava sendo vítima de diversos tipos de crime. A gente foi fazendo essa pesquisa e tentando entender e buscando os resultados, e a gente percebeu que a morte, o pico de morte, assim, dos números, né, era gigantesco, e isso não entrava em nenhum tipo de pesquisa anterior àquela que a gente tinha feito. Ué, mas então, pera, tem um problema aí. O que a gente pode fazer? Que solução que a gente pode dar no caso dessas mortes específicas do gênero feminino? E aí a gente conseguiu construir isso desse pensamento, né? A gente precisa trabalhar a educação antes até
de toda a nossa sociedade para entender qual é a posição do homem, qual é a posição da mulher, por que que isso está acontecendo dentro da nossa sociedade, uma coisa tão basilar. A mulher e o homem é como se fosse uma ave, né? Ela tem aí as duas asas, cada um tem a sua importância. Então, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E aí a gente levou essa construção para o nosso Congresso Nacional dos Advogados, e aí foi feita a propositura para o Congresso Nacional para ser deliberada essa alteração no artigo 121. Isso é importantíssimo, esse olhar, essa percepção do que existe dentro da nossa realidade, o que está acontecendo, visibilizar as questões sociais, entender como que a gente pode minimizar e, a partir desse elemento, eliminar, né? Então, eliminar o preconceito, ele parte pela educação, pela ciência, pela pesquisa, ele parte por entender qual é o meu papel dentro da sociedade, aí pode passar. E ver como que a gente pode trabalhar para a cura desse mal, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos falam até que o preconceito ele é o câncer da nossa sociedade, né? Como um todo. E ele afeta não só a mente, o nosso não consciente, mas tudo aquilo que a gente faz, como a gente se comporta, afeta os nossos sentimentos para aquilo que é novo, para aquilo que é estranho, para aquilo que é diverso. E entendendo que, e aí uma frase, né, de Barrolar, que a Terra é um só país e os seres humanos ser cidadãos, quais são os nossos direitos como cidadão desse planeta, né? E aí, trazendo para o micro, quais são os nossos direitos e deveres dentro da nossa sociedade brasileira, dentro daí da nossa região sudeste, qual é o meu papel, o que eu posso fazer para transformar isso? A gente precisa ter postura, entender que não estamos sozinhos. A gente é a média das 5 pessoas que mais convivem com a gente. Quão diverso é o nosso grupo, né? É uma reflexão boa, porque, de repente, a gente não tem aí no nosso convívio pessoas tão diversas aí quanto a nós. Então, como aprender? Como criar essa cultura de aprendizado daquilo que é novo e tornar o novo belo e esse belo compreensível e diverso para a harmonização da nossa sociedade, né? Como fazer com que uma estrutura possa se comportar a ponto de alimentar uma outra e esse trabalho ser mútuo e originar ações que verdadeiramente impactem, né, a nossa sociedade e façam com que a gente tenha aí uma transformação e uma nova realidade. A cura pode iniciar principalmente de nós mesmos, né? Da nossa consciência, do nosso pensamento, que tipo de rede social que eu frequento, quais são as pessoas que eu consigo receber informação, será que eu tenho conhecimento de alguém que eu possa começar a auxiliar e nisso trocar informações, né? E também, principalmente, entender que aquilo que a gente está se formando, para aquilo que a gente está se formando, eu posso pegar esse conhecimento e sim aplicar para a nossa sociedade, a ponto de não só auxiliar os meus pares, mas também aquilo que me adversa, né? Então, é isso, gente. Eu trouxe um pouquinho amplo, porque realmente a eliminação de preconceitos ela é um tema bem abrangente, né? E, e é de cada um mesmo essa constância em querer se transformar. Então, obrigada. A gente pode conversar um pouquinho. Bacana, muito bom, né? Obrigado por sua contribuição, né? E esse é um diálogo de fato essencial para a nossa vida, para o nosso tempo, na nossa sociedade, que todo o processo histórico aí de constituição do nosso Brasil, né? Se a gente fizer esse recorte à nossa nação em si, a gente tem muito mesmo a avançar neste tema, né? E não se avança sozinho, né? Não se avança somente em dividindo grupo a grupo, apesar de ser muito importante esses movimentos de grupo, mas
a gente avança como humanidade, como, né, somente uma consciência coletiva. Bom, já temos aqui algumas contribuições. O Bruno levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Vamos liberar aqui, então, a pergunta do Bruno. Depois já tem um comentário da Adélia ali também. Bruno, por favor. Então, na verdade, eu queria fazer um comentário, porque as reportagens de jornais que você mostrou na apresentação, Inai, sobre que eles prenderam, acho que 3 jovens com... Sim, essas daí. Quando eu olhei essa reportagem, me veio na mente, nossa, que coincidência, porque hoje eu tive uma aula em que a minha professora mostrou essas mesmas reportagens. A gente estava falando... a gente estava vendo sobre a psicologia penitenciária, né, a psicologia jurídica, e um dos temas da aula de hoje foi justamente essa questão de como é que como é que vai surgindo essa população criminosa, essa população que encarce, como é que se vai constituindo as características dos criminosos dentro da nossa cultura brasileira, né? E aí ela me mostrou justamente essas 2 imagens para dar uma ênfase no que, por exemplo, ela chamou atenção que em uma reportagem ela chama os que estavam apreendidos com 300 quilos de maconha foram chamados de jovens e o que foi apreendido com 10 quilos foi chamado de traficante. Ou seja, quem estava com menos maconha foi chamado de traficante. Isso me veio essa questão também, né, do quanto que a nossa sociedade ainda precisa evoluir para que a gente possa combater tais preconceitos. Nossa, Bruno, nada é coincidência, né? Uhum. Porque realmente essa contribuição sua é incrível. A psicologia carcerária ela é muito importante dentro da parte jurídica nossa, porque principalmente a gente entende como que é construída até a parte administrativa nossa, né? Não só do poder judiciário, como administrativo, ou seja, como que a polícia se comporta, né? Eu tive também a oportunidade de trabalhar com a Polícia Civil daqui do Rio de Janeiro e fazer alguns atendimentos, e as histórias que me chegavam são, assim, impactantes, né? Vamos botar. Porque nossos policiais, eles têm treinamento, ok? Mas o dia a dia, ele vai fazendo com que você vá se moldando aquilo que já existe, né? E quando a gente começa a entender que, por exemplo, e isso é uma outra coisa que a gente está começando a trabalhar aqui no Rio também, que existe, por exemplo, um catálogo que tem as fotos das pessoas, as pessoas estão sendo presas por foto, e esse reconhecimento ele é feito sem uma análise prévia, a gente sabe que a nossa memória é falha, a nossa visão mais ainda, como que essas pessoas, são 73 homens presos, como que essas pessoas estão sendo presas por reconhecimento de foto? Tem alguns, por exemplo, que foram presos por Facebook, por fotos de Facebook, tem outros que foi preso por uma foto de quando ele tinha 14 anos. Como essa foto foi parar na delegacia? 14 anos. Entende? Então, assim, é toda uma estrutura que faz com que, até hoje, a gente não tenha uma opção, né? Isso é outra situação. Quando a gente tem uma opção só, a gente é um escravo da opção, da escolha, né? Quando a gente tem 2 opções, a gente já entra em um dilema. Ok, tem uma ou outra. Quando a gente tem 3 opções ou mais, aí sim é a liberdade, né? A gente fala muito sobre liberdade, igualdade, fraternidade, mas que tipo de igualdade é essa que a gente está sendo estimulada aqui no nosso país, né? Porque é uma igualdade que ela se limita a entender que existe um padrão, uma régua, né? A ser medida, e como é que são as tonalidades das pessoas
ou o local em que essas pessoas habitam, e aí você formula a ideia sobre aquele que vai ser abordado, por exemplo, nas ruas, e como ele vai ser abordado. Isso é uma outra história aí também. Por exemplo, quando eu estava trabalhando com a polícia, eu estava chegando aqui em casa, num táxi, e 8 policiais colocaram um fuzil na minha cabeça. Então, como que eu me comporto a partir desse momento, né? Eu estava com o cabelo em coque, com um terno. Como é que eu me comporto com esse momento assim? Eu poderia ter morrido. E para a sociedade brasileira, tudo bem, porque ia ser mais um corpo preto. E não ia entender uma história anterior de quem é essa pessoa. Por isso que eu trouxe isso de como que a gente se vê, né? O preconceito, ele é muito forte quando ele é no outro, ok. E muitas das vezes passa, mas às vezes também tem esse impacto naquilo que eu sou, como eu me vejo, né? E como eu entendo a minha posição dentro da minha sociedade. A psicologia jurídica, ela tem essa construção também, no sentido de como que você julga aquele que está à sua frente, né? O réu que está na sua frente. Como que eu vou entender isso? Uma pessoa que, ok, a sociedade dá direito a ele de uma nova tentativa e passar ao largo daquilo que ele fez e abonar, ou pode entender como não, é a primeira vez, da última, porque você nem vai ter chance de tentar de novo uma reabilitação. Então, isso é muito importante. E essa construção é sutil, é na mensagem que a gente vê no Jornal Nacional, em algumas reportagens, é na novela, na posição que os personagens se encontram na novela, quem vai abrir a porta do carro, quem vai estar dirigindo o carro, quem vai estar entrando no carro, sabe? São algumas coisinhas que vão linkando e construindo aí o nosso pensamento. E aí, a partir do momento que a gente vai para o mundo real, como é que a gente vê as pessoas nessas devidas posições, né? Nesses feitos. Obrigada pela contribuição, Bruno. Eu que agradeço. A Sara Soares levantou a mão e me parece que a Daniele talvez gostaria de falar alguma coisa. Sara Soares, se você puder abrir seu microfone para se expressar. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Inaê, primeiro eu quero elogiar seu nome, que eu achei ele muito lindo. Nunca tinha conhecido alguém com esse nome muito lindo. Na verdade, mais um comentário mesmo. Porque quando nós ouvimos falar, né, em preconceito, a gente acha que é um tema tão clichê, né, algo tão banal, né, de se falar, nossa, é um tema tão old, é tão antigo, mas é algo tão, tão emergencial, é tão urgente trazer essa pauta, é algo tão, tão importante trazer, né, e é engraçado porque envolve várias questões de várias pautas. Eu acho que se a gente fosse, você foi muito sábio em falar que é algo muito, muito abrangente, porque se a gente fosse entrar a fundo mesmo, a gente citaria religião, a gente citaria política, a gente citaria N fatores aí que influenciam, né? Mas é um tema muito emergente, e é engraçado que, assim, para pessoas que não possuem o preconceito, né, de olhar e julgar e não ter esse tipo de preconceito mesmo, racial ou sexual, com qualquer outro tipo de pessoa que tenha uma etnia diferente, uma escolha, uma opção sexual diferente, é um absurdo, né? A gente não entende como funciona a cabeça de uma pessoa que pensa dessa forma, mas a gente parando para pensar que essa pessoa que pensa dessa forma, ela é produto de uma criação de pessoas que foram criadas com esse pensamento, e de uma sociedade que a engloba com esse pensamento, também a gente já consegue ter um princípio de uma discussão aí, né? Infelizmente e felizmente, trazendo para que, se até hoje não foi erradicado, quem sabe a partir de hoje seja, né, Inaê? É uma construção de dia a dia, né? Obrigada, Sara. É uma construção de dia a dia, porque e isso é uma das coisas que eu aprendi só realmente dentro do movimento negro, né? Teve uma senhora desembargadora, Luz Linda, ela falou para mim, Naê,
o movimento negro, ele é a partir do momento que cada negro se levanta. Ele não é uma coisa única, né? Assim como o feminismo também não é uma coisa única. Ela é uma estrutura dentro de diversas sociedades. E aí sim você pode dizer que existe um conceito amplo de talvez uma igualdade e direitos iguais, às vezes, tá? Porque ainda tem algumas questões radicais, né, extremas, mas em sua maioria de igualdade. Mas eu queria trazer um pouquinho assim, que não estamos, todos estamos sujeitos a questões de preconceito, porque é um conceito que é formado anterior à nossa consciência. Ou seja, muitas das vezes a gente pode estar sendo impactado por aquilo e nem se dar conta de que a gente faz parte desse sistema. É muito sutil, é muito, às vezes até imperceptível. Isso também influi bastante, por exemplo, nos casos de determinação de crime de racismo, porque aquele que sofre está entendendo o que está acontecendo, mas para aqueles que estão à volta, pode ser que passe ao largo, pode entender que não é um caso de racismo. E como que você pode mensurar a dor do outro, né? Algumas pessoas são extremamente sensíveis, outras pessoas, por já estarem muito imersas naquilo que se tornou natural, comum, que nem a Isabel Wilkerson falou, né? Aquilo que é comum, aquilo que é naturalizado, depois de um tempo se torna um fato e tudo bem. Quando eu me mudei para São Paulo, eu estava terminando de fazer a minha transição capilar. Vou dar um exemplo. E aí eu saí daqui do Rio, agosto de 2016, e fui para ir para uma cidade chamada Mogi Guaçu. É perto de Campinas, né? Quando eu cheguei em Mogi Guaçu, só tinha uma farmácia com produtos para cabelos afro. Eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, não tem shampoo, não tem creme. O que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar aqui? Em uma semana eu voltei para o Rio só para poder comprar produtos e levar. Então, assim, são coisas sutis. E eu fui perguntando nas farmácias, nos locais, e as pessoas falaram assim, mas ninguém procura isso. Porque ainda não era comum as pessoas entenderem que era possível, por exemplo, cosméticos para a área específica, de cabelos específicos, né? Não só aqueles que eram tratados com tintura e cabelos alisados, mas também outros tipos, né? Outras modelagens. Então, isso é uma tendência que está aumentando agora. A gente está falando de 2016, 5 anos atrás. Então, assim, são coisas pequenas que passam ao largo, que ninguém consegue entender muito bem. Isso é um exemplo, né? A gente tem aí na construção várias questões que a gente deixa passar e muitas das vezes a gente nem entende que aquilo dali não era adequado. Uma música, por exemplo, que a gente esteja ouvindo, que depois de um tempo você percebe algumas palavras que você fala, oh, como assim a mulher vai ter que ter esse tipo de comportamento? Como assim o homem vai ter que ter esse tipo de comportamento? Mas às vezes a gente está tão naturalizando que a gente deixa passar. Então, é uma questão assim de estrutura e que, infelizmente, foi a construção do nosso país, da nossa forma de pensar. Então, como que a gente pode reverter a ordem, né? E sim, se colocar nessa posição de que, ok, eu posso estar contribuindo inconscientemente para aquilo que já existe, né? Já está posto. Como que eu posso fazer essa ordem ser subvertida? Legal, obrigada, Inaê. Obrigada. Bom, temos aqui no chat, né, alguns comentários também. A Adélia disse lá atrás, né, realmente a mudança tem que partir de cada um de nós, né, por meio de reflexões como essa, e seguir por meio de prática, né, procurando aplicar de fato aquilo que nós aprendemos. Então, por exemplo, de fato, né, Adélia, esse ambiente é muito importante para que esta natural multiplicação de cultura não seja natural e a gente interrompa isso, né? E é diálogos como esse, de fato, que permite a gente avançar nesses temas, né?
Bom, a Isabela aqui também, eu vi aquele vídeo do experimento com as crianças, assistimos na aula de pedagogia, muito triste ver que os preconceitos chegam até as crianças e elas são ensinadas a reproduzir sem nem entender como tudo isso funciona. Quer comentar algo sobre estes comentários, Inaê? Sim, e é muito interessante como que, pelas crianças não entenderem como... Primeiro, desculpa, agradeço os comentários, gente. É bom a participação para a gente saber até como que a gente pode melhorar, né? E como que está sendo recebida a informação. Quando as crianças elas são afetadas pelo racismo ou por LGBTQIA+, uma criança, né? E seja afetada por uma homofobia, por exemplo, crianças indígenas, né? A gente tem, por exemplo, outro trabalho que eu pude fazer parte é da parte de medicina, como que as crianças indígenas estavam sendo atendidas nos postos de saúde, porque a gente tem algumas etnias aí, por exemplo, que têm alergias específicas a alguns medicamentos, e quando os médicos não têm esse preparo de identificação, eles passam medicamento que qualquer criança poderia assimilar, e isso dá, muitas das vezes, reviravoltas aí no quadro, e as crianças até podem chegar a óbito, por exemplo. Então, como que as pesquisas estão sendo feitas para atingir até aqueles que não conseguem se expressar ainda, né? A gente vê o poder do acadêmico, por exemplo, nisso, porque ele não só pode fazer o desenvolvimento das pesquisas e da educação futura, mas também ele tem o poder da voz. E as crianças, às vezes, elas percebem alguma coisa e não conseguem explicar para o pai, para a mãe, o que é aquilo que ele está vendo, o que é aquilo que ele está sentindo. Porque, às vezes, é uma risada aqui atrás e você não está sabendo o que é. Mas você está sentindo que não está adequado, que não é uma risada... Não é uma risada para ser feliz, é uma risada para tirar a dor do outro. Então, é importante a gente entender como que a educação ela também ajuda muito aquele que sofre conseguir falar, dizer aquilo que ele está sentindo, né? Dizer aquilo que ele está percebendo. Muitas das vezes, por exemplo, outra questão que eu só fui saber quando eu fiz aí o tratamento dentário com aparelho, né? O dentista falou assim, né, cuida, porque para a população negra existe todo um preparo da parte óssea, porque os ossos de vocês são desse jeito. Eu falei, gente, nenhum outro dentista tinha me explicado dessa forma. E o cuidado que ele teve, por exemplo, para extrair o siso, para começar o tratamento, ele falou, não, se eu faço de outra forma, eu posso esfarelar todo o seu maxilar, eu não posso fazer... E esse tipo de coisa, será que esse conhecimento está sendo passado nas aulas de odonto? Será que as pessoas estão um pouco mais sensíveis a isso, de como pegar esse paciente? Tem pessoas, por exemplo, que morrem por anemia falciforme, que é uma doença específica da população negra. E como que a gente não poderia, por exemplo, ter tratamentos para isso? As mulheres mais violentadas na violência obstétrica são as mulheres negras. Como que a gente pode trabalhar isso para que na parte da maternidade esse parto humanizado seja para todas, né? Que as mulheres recebam uma quantidade específica de anestesia e consiga aí ter uma boa hora, efetivamente. Outra história de minha vida, por exemplo, no meu próprio nascimento, o médico me vendo foi colocar lá uma certidão branca, que eu nasci branca. Meu pai ficou desesperado. Então, como você pode mostrar para esse médico que está ali na frente dos pais que, olha, como é que você coloca que a criança é branca, gente? Tem como? Então, assim, são coisas que passam na hora da academia, né, na hora da universidade, da faculdade, essas percepções, essa visibilidade do diferente passa e quando chega no dia a dia, isso não é colocado para a sociedade de uma forma adequada, né? E é muito importante, até para a pessoa que for procurar esse serviço, for procurar esse produto, ela se veja naquilo dali e consiga entender que ela não só faz parte, como ela pode, sim, receber um produto e um serviço de qualidade. Que isso também é uma outra parte, né? Quantas pessoas, por exemplo,
partir do momento que entende que a vida já não tem mais escolha, se suicidam, né? Por tanto sofrimento, por tantas questões aí, unicamente de preconceito, né? Muito bem, né? Aqui a Fariba comenta, né, que adorou te ouvir sobre este tema que é muito atual e importante e uma lição de vida, né, que você tem aí a nos trazer com a sua fala. Mas é isso mesmo, né? Também acho essa questão sobre a igualdade em si de tratamentos, muitas vezes não é este o caminho, né? E uma questão é também a, a gente entender que dependendo, né, o diferente também é necessário em certos aspectos ser tratado como diferente, né, para que seja contemplado de fato, né? Então, quando a gente estandariza tudo, né, e tenta deixar o igual a tudo, a gente muitas vezes está cometendo equívocos com isso, né? E é muitas vezes o que política pública não percebe, né? E toma decisões muitas vezes equivocadas, né? Bom, bom, pessoal, se alguém tem mais comentários, link para participação. Não, Mariana, não tem link, tá? A atividade, a atribuição de horas desta atividade é pela o próprio relatório do MIT vai nos emitir aí a participação de vocês, o percentual de tempo que vocês ficaram aqui, tá? Então não precisa preencher formulário. Mais alguém quer aproveitar essa oportunidade tão rica desse debate tão contributivo, né, para a gente comentar aqui com a Inaê, aproveitar a presença dela? Muito bem. Então, Inaê, de fato, foi uma rica aula a sua, a oportunidade de tê-la aqui com a gente, né? Aqui na nossa universidade, estamos muito felizes com este espaço de poder debater estes temas assim desta forma ampla, transversal, né? Trazer contribuições externas e experiências como a sua, né? Então isso nos enriquece muito, nos engrandece muito, né? Eu gostaria de te passar a palavra para que você possa tecer algumas considerações finais e depois solicitar ao Nader para que também faça aí uma chamada sobre a próxima atividade, né? Então, Inaê, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua contribuição. Me senti muito contemplado com a sua fala, importante fala, né? E agradecido mesmo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Nader, pelo convite. A cada um de vocês que está participando, que bom que vocês estão falando sobre temas tão importantes. Assim, a gente precisa que mais pessoas falem para que mais ideias surjam e a gente consiga colocar isso em prática, né? Eu acredito muito no duplo propósito moral, ou seja, de como que a gente pode se melhorar e, se melhorando, como a gente pode melhorar a comunidade que a gente vive, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre São Caetano. Meu Deus, que cidade incrível! São 15 bairros, população mais ou menos de 161 mil habitantes. Então, assim, cada um de vocês, entendam, vocês são parte da construção da sociedade. Vocês são indivíduos que fazem parte de uma sociedade, que possui instituições, que provavelmente vocês vão fazer parte também, né? Então, assim, entendam que o poder de transformação está na mão de cada um de vocês, de cada um de nós, né? Então, assim, espero muito que eu possa ter contribuído um pouquinho a mais, assim, com o entendimento. Quem quiser conversar um pouquinho mais comigo, saber um pouco mais, @inaestrelaoficial no Instagram. E lá eu estou
começando a compartilhar algumas histórias. São aí 34 anos de vida, tem um bocado de coisa aqui na cidade do Rio que eu fiz, que ajudei, e também tem aí algumas contribuições a mais. Muito obrigada mesmo pelo convite e parabéns pela universidade que vocês se encontram, porque realmente é muito incrível. Muito bom, Inaê. Obrigado mesmo. Ó, todo mundo aqui parabenizando e agradecendo a sua participação, né? Muito bacana mesmo. Nader, por favor, pode utilizar a palavra. Enquanto isso, eu vou subir a tela a atividade da próxima semana, tá? Primeiramente, muito obrigado, Naê, por estar conosco, por poder ter contribuído com um conteúdo muito significativo, também aprendi bastante. Muito obrigado novamente. Eu queria fazer um convite a todos, né, aproveitando essa empolgação e toda esse convívio, né, que a gente tem tido desde fevereiro, desde abril, na verdade. Uhum. O tema da próxima palestra será Revelação Progressiva, traduzindo em outras palavras, sobre as mensagens que Deus vem trazendo para a gente. Então, a gente falou sobre eliminação de preconceitos, unidade da ciência e religião, né, igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas da onde que vem todos esses ensinamentos, né? Quem vem trazendo esses ensinamentos para a gente? Então, a próxima palestra vai nos ilustrar um pouco quais são essas pessoas que trouxeram. A nossa convidada é a Lourdes, que mora em Santo André. A gente vai apresentar ela semana que vem. Então, por favor, quem não se inscreveu, se inscreva. É muito interessante essa palestra. E queria desejar boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Nader. Obrigado, Inaê, mais uma vez. Obrigado a Obrigada, todos gente. vocês. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Oi, meninas. Não tem formulário de presença, tá? É o Meet o relatório do Meet. Então, todos os que participaram com 80% do período da atividade serão aí atribuídas as horas de ACC, tá bom?